Opa, tudo bem? Prazer, mais uma vez estar aqui com você. Sou o professor Adriano. Eu sou terapeuta, professor de arte marcial chinesa, Kung Fu Tai Chi Chuan. Também trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, mas voltada realmente para que a gente tenha poder mental, tenha saúde, paz, equilíbrio e saiba mexer com as nossas emoções. Bom, esse meu trabalho chama-se Tai Chi Life. Adriano, explica o que é o Tai Chi Life. Eu vou explicar para vocês, mais uma vez, eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu quero deixar bem claro. É um método que eu desenvolvi a partir dos meus 25 anos de conhecimento de terapia e os meus 30 anos de conhecimento de arte marcial chinesa. Este ano eu faço 35 anos, 2024, 35 anos que eu estou conectado com a arte marcial chinesa. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49. Em junho de 1989 comecei a treinar o Kung Fu. Logo em seguida, após uns 2-3 anos, eu comecei a estudar o Tai Chi, certo? O Tai Chi que eu aprendi com o mestre Dagobert é o Tai Chi Yang, que é um Tai Chi da família Yang. E o que eu fiz para vocês entenderem? Eu fui estudando, claro, cada vez mais, tanto a parte de anatomia, como a parte de energia da medicina chinesa, como a parte mecânica do Tai Chi. E eu resolvi criar esse método para ajudar vocês, tá? A ter mais saúde, mais paz, mais alegria e mais condição de viver em equilíbrio no dia a dia, certo? Então o Tai Chi Life, na verdade, não é um método de Tai Chi tradicional. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Até você que é um praticante de Tai Chi, Chen, Tai Chi Wu, né? Tai Chi Yang, gostaria que você entendesse que o meu propósito aqui não é ensinar um Tai Chi tradicional, mas é pegar as técnicas principais do Tai Chi, unidas com as técnicas de Qigong, unidas com as técnicas que eu conheço de medicina chinesa e aplicar no dia a dia para que as pessoas tenham mais saúde. Então é um Tai Chi voltado principalmente para a saúde do corpo e da mente, certo? Então nós vamos ter técnicas de Qigong, nós vamos ter técnicas do Tai Chi, tá? E nós vamos ter técnicas de meditação também. Então é um trabalho de ajuda à saúde. Porque quando você trabalha o Tai Chi tradicional, quem é praticante sabe o que eu estou falando. Não é só a parte de saúde, você tem a parte marcial. Um movimento de Tai Chi, a gente sabe que é aplicado também em luta, né? Um movimento, né, de Tai Chi é aplicado em luta, tá? Você aplica na luta o movimento Tai Chi. O meu objetivo aqui não é te ensinar a lutar com o Tai Chi, é te ensinar a movimentar o seu corpo e a sua mente, os seus canais de energia, desbloquear os seus canais, tá? E promover um equilíbrio físico-mental. Então é direcionado para todo mundo que queira aprender a desenvolver o seu físico, o seu mental através das técnicas orientais. E eu vou usar o Tai Chi, né? Na verdade é Tai Chi. Eu pus Tai Chi aqui, que é um nome mais conhecido no ocidente. Mas o certo seria Tai Chi, né? Tai Chi, que é o Tai Chi, né? Se escreve Tai Chi. Tai Chi Chuan. Esse é o nome correto para se falar de Tai Chi Chuan, como a gente conhece aqui no Brasil. É Tai Chi Chuan, certo? Mas como eu estou fazendo um método mais para a saúde e mais para que seja para o cotidiano, vamos dizer assim, para as pessoas que não têm tanto conhecimento da cultura oriental, eu quis deixar o nome mais, vamos dizer assim, ocidentalizado, que é o Tai Chi, na verdade, né? A palavra Tai Chi ficou conhecida mundialmente, então por isso eu deixei o Tai Chi. Poderia deixar o Tai Chi, mas muita gente não ia entender, ok? Explicado, então, Adriano, como é que é dividido o seu método? O meu método é dividido em técnicas corporais, meditativas, respiratórias, certo? Para que você consiga alcançar o seu equilíbrio. Então, com as técnicas que eu vou ensinar e com as explicações que eu darei, você vai ter condição de entender muito mais sobre como que você restabelece a sua saúde. Primeiramente, antes de começar a falar do Tai Chi, vamos falar um pouquinho do pensamento chinês, ou pensamento taoísta, que é baseado no Tai Chi e a medicina tradicional chinesa. Então, o pensamento taoísta, ele é baseado na seguinte forma:
você tem um ser, uma coisa única chamada de Tao, né? O Ti, o antes de qualquer coisa, certo? E após o Ti nasceu Tai Chi, por isso que é Tai Chi. Nasceu todas as outras, os 10 mil seres, vamos dizer assim. A partir daí, esses 10 mil seres foram movimentados por uma energia chamada de, que eles chamam energia, para nós eles chamam de Chi, mas é energia, certo? O Chi representa tudo, não só a energia, mas tudo, e ele é subdividido por duas forças antagônicas, que é o Yang e o Yin. O Yin e Yang são duas forças, negativa, positiva, negativa, Yang, positiva e negativa, só que uma tem um pouquinho da outra dentro, e assim por diante, que é aquele símbolo, que é o símbolo que a gente tem aqui, o Yang, ó. No Yang tem um pouco do Yin e do Yin tem um pouco de Yang, porque eles se interrelacionam, um depende do outro para sobreviver, e é assim a nossa vida. Primeiramente você tem que entender a lógica da cultura chinesa, basicamente é isso. A partir daí, quando você tem, né, toda essa energia trabalhando no seu ser, no seu corpo, o que acontece? Você vai ter um equilíbrio dinâmico para que o seu corpo funcione corretamente. O chinês entendeu isso, né, através de uma história do sábio Fu Hi, ou Fu Zi, como você achar melhor, que foi um dos precursores dessa teoria da medicina chinesa. Depois veio Lao Tse e destrinchou mais isso com o Tao Te Ching, né, que é o livro das mutações. E aí os chineses foram desenvolvendo cada vez mais o conhecimento, tá, disso através da aplicabilidade, vamos dizer assim, a aplicação disso no dia a dia. Aí surgiu as técnicas marciais, Kung Fu, Tai Chi, Pakua, Qigong, e aí surgiu também as técnicas de medicina, que é a acupuntura, e aí ventosa, fitoterapia, e tem também a mochoterapia, e tudo isso faz parte do conceito, né? Tudo segue o conceito do I, né? Do Ti, né? Do Hu Ti, que é o Tao antes, depois o Tai Chi, que é o depois, que aí entra a energia, entra o Yin e Yang, entra os 10 mil seres, que aí tudo que tem no mundo, eles representam por 10 mil seres, eles falam. Tudo que representa no mundo está representado por energia e Yang, certo? Então, o que liga Yang é o Qi, é a energia. Então, nós temos Qi, energia, e nós temos esse Qi subdividido em Yang. O Yang representado por calor, o Yin pelo frio, o Yang representado por energia e o Yin pela estrutura. Então, tudo que é estrutura, ossos, musculatura, olho, né, o olho em si, a cartilagem, tá? Os vasos, tudo isso é Yin. Tudo que a gente não vê é Yang, é energia. O ar é Yang. A energia calórica dentro do corpo é Yang. Então, o Yin, ele dá estrutura para que o Yang possa se movimentar. E assim a Terra. A Terra é uma estrutura, é energia solar, energia do lunar, e a energia cósmica se movimenta lá dentro dessa Terra. Então, tudo é energia. A primeira coisa que você tem que entender, tudo é energia. Tá? A mesma filosofia aqui ocidental, os chineses já sabiam lá atrás. Tudo é energia. Quer dizer, uma energia trabalhada numa vibração, numa frequência, vai se formar uma pedra. Na outra frequência vai se formar o ar. E a gente pode entender isso basicamente pelo gelo. Quer dizer, a água se torna sólida e quando ela é derretida se evapora e se torna ar, vai para o ar, ela some, ela torna como se fosse um gás, entendeu? Então a gente pode entender isso já com a água. A água é um ser que quando você põe no gelo, ela se torna gelo, quando você põe no calor, ela evapora, torna água e pode evaporar e se tornar, né, um vapor que vai e volta para o universo. Isto é uma explicação básica para que você entenda o que é energia. Então, primeiramente, os chineses entenderam tudo isso e aí entenderam que o corpo era um microcosmo. O que é isso? Tudo que tem no universo, na Terra, tem no corpo humano. Então tem a energia espiritual,
tem a energia calórica, e tem massa, e tem água, certo? E tudo isso no corpo humano se identifica e está totalmente codificado com o planeta Terra e também o universo. A partir daí, o que eles entenderam? Se nós somos um microcosmo, nós temos os mesmos processos do cosmo e da Terra. Então, quando se desequilibra um corpo, significa que houve um desequilíbrio de energia e yang, ok? Então, a energia é representada por yang, yin positivo e yin negativo e yang positivo, né? Vamos fazer assim, ó, yin negativo e yang positivo. Quando há um desequilíbrio disso, o que acontece? Ocorre doença. Quer dizer, por exemplo, quando tem um furacão, um desequilíbrio, um vento a mais, né? Um yang a mais na Terra, ele sai devastando tudo. No nosso corpo, quando eu tenho um acesso de raiva, nervoso, quando a energia gira muito no corpo e vai para a cabeça, o que acontece comigo? Eu fico doente. Quer dizer, eu posso ter um problema de sistema nervoso abalado e assim por diante. Então, praticamente é isso. O que você tem que entender? Você tem que entender, antes da gente entrar em algumas técnicas práticas, eu queria te dar essa breve explicação de no máximo 15 minutos, nós estamos com 11 minutos de vídeo, mas no máximo 15, para que você entenda. O chinês, então, tanto na medicina chinesa como no Tai Chi, no Kung Fu, você vai trabalhar com excesso de energia e com deficiência de energia. Você vai trabalhar com equilíbrio, excesso, equilíbrio, deficiência. Se eu estou no equilíbrio, significa que o meu Yin e Yang estão trabalhando corretamente dentro do meu corpo. Então eu tenho saúde. Quando eu não tenho saúde, significa que o meu Yin ou meu Yang estão em desequilíbrio. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso restabelecer esse equilíbrio. O que o chinês usa para restabelecer esse equilíbrio? Como eu falei, pode usar técnicas de artes marciais, Kung Fu, Tai Chi, pode usar medicina chinesa e fitoterapia, o Qigong, que é o trabalho de energia, e aí restabelece essa energia no corpo. Vocês entenderam isso? Como que isso acontece? Através da respiração, da alimentação correta, através de uma acupuntura, do movimento de Tai Chi. Quando eu faço o Tai Chi corretamente, né? Quando eu faço concentrando, trabalhando, eu posso restabelecer essa energia. E como isso acontece? Porque os chineses entenderam que nós temos canais de energia, que aqui chamam-se de meridiano, erradamente, Jingluo, o nome seria isso, a tradução seria canais de energia, né? Conexões, vamos dizer assim. E esses canais de energias que mantêm o corpo. O Yang está passando direto ali, né? Então esses canais de energia estão conectados com os órgãos internos e aí com todos os sistemas, né, colaterais que a gente fala. Os canais colaterais, você tem os canais principais e você tem os colaterais, que são os canais que saem de lado. E aí, enfim, esses canais de energia que mantêm a sua energia do corpo. Para o chinês, a doença acontece quando a energia desequilibra e aí você vai desequilibrar o processo do corpo, quer dizer, celular. Primeiro acontece na energia, depois acontece no celular. E aí, restabelecendo a energia, você modifica o celular. Entenderam isso? Então, quer dizer, a célula o que é então, Adriano? É Yin. Quem que mantém o Yin? O Yang. Quem que dá base para o Yang? O Yin. Então, se eu também não estou bem estruturalmente, a minha energia não trabalha corretamente. Então, através da energia, eu restabeleço o meu sistema fisiológico. Entendeu a importância de treinar um Tai Chi, um Qigong corretamente? De treinar uma arte, mas é que seja Kung Fu corretamente? De fazer movimentos bruscos corretos? Quando você faz um movimento brusco, como eu falo, do Kung Fu, corretamente você está nutrindo o seu corpo. Nós vamos conversar sobre isso ao decorrer dos nossos trabalhos. Então esse primeiro vídeo para vocês é um vídeo introdutório, para vocês entenderem o que vai ser meu trabalho. Nos próximos vídeos a gente começa numa prática básica, certo? E aí vocês vão me acompanhando. Então se você gostou dessa explicação, passa para mais pessoas, compartilha, certo? E divulga o máximo que você pode. E bem-vindo às aulas aqui que serão gratuitas, para que você possa aprender um pouco de Tai Chi Life, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.